Então, bom dia para todos. O meu nome é Aride Guinali. Sejam todos bem-vindos ao 14º Debatologia, promovido pela Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARAC, que é uma instituição sem fins de lucro. Tem um campus no Espírito Santo, em Domingos Martins, onde se realizam as pesquisas, né? E caso alguém queira conhecer mais alguma coisa sobre a Arace, pode acessar o site www.arace.org. Tá? Hoje nós vamos debater o assunto com o pesquisador, o professor Pablo Albert. Ele é graduado em Engenharia da Computação, arquiteto de redes de computadores. Ele também é voluntário e docente do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia de Vitória, tá? O tema que o Pablo nos trouxe para debater hoje, a pesquisa dele é autoidentificação do público-alvo. Antes de passar a palavra para o Pablo, eu vou dar alguns recadinhos. Então, o nosso Debatologia de hoje vai das 9 às 10h30, ok? Solicito vocês, aos participantes, que deixem o seu microfone fechado para que não haja interferência na hora que o Pablo estiver falando ou que algum colega esteja falando. Quanto às câmaras, se sintam à vontade. Quem quiser deixar aberta, pode deixar. Quem quiser fechar, fiquem à vontade, tá? E também, preferencialmente, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, mas se quiserem solicitar para fazer pelo microfone, também podem levantar a mão ou colocar ali no chat que eu passo a palavra e vocês podem fazer a pergunta diretamente para o Pablo, tá? Então, qual é a ideia desse Debatologia? É que a gente contribua com as pesquisas do Pablo, né, que traga alguma ideia nova para o Pablo, faça questionamentos, porque isso vai auxiliar que ele melhore na sua pesquisa, que ele busque outros ângulos da sua pesquisa. Outro assunto importante, a gente deve considerar que a gente se pauta pelo princípio da descrença. Então, assim, não acredite no que o Pablo está falando, essa é uma pesquisa dele, tem as suas próprias experiências, tire as suas conclusões, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha discernimento para saber avaliar a situação, porque a pesquisa é do Pablo, tá? E, posto isso, a gente vai passar a palavra para o Pablo. Pablo, faça suas considerações iniciais, assim, por que é que você iniciou essa pesquisa, o que te incentivou a fazer essa pesquisa e como você se sente em estar aí apresentando essa sua pesquisa. Fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Inicialmente, assim, agradeço ao Arace pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. Na verdade, ele até começou, retomou, por causa desse convite, né? Teve um convite, no caso da professora Ana Seno, né, para a debatologia, isso já foi a meados, ou início do ano, mais ou menos. E, inicialmente, eu até fazer um trabalho sobre a questão do belicismo, né, traços relacionados ao belicismo, focado na identificação do público-alvo, né, eu tinha algumas intuições a respeito disso, só que quando comecei a pesquisar, tinha, digamos assim, um trabalho pendente de 2016, eu fiz uma visita lá na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, para o encontro de voluntários do IPC, e lá eu fui em várias dinâmicas, né, fiz uma consultoria para o psico com o Moacir Gonçalves, enfim, foi uma série de eventos lá, além do encontro de voluntários, e teve uma série de sincronicidades a respeito de um período histórico em específico, né? E só que eu estudei um pouco lá na própria biblioteca, só que não dei continuidade, né? Então ficou assim como uma pendência, tipo assim, teve uma série de sincronicidades e eu fiz um estudo breve lá, mas não dei continuidade. Aí quando eu comecei a fazer os estudos dessa questão do belicismo, eu lembrei dessa condição que ficou parada lá na época e voltei a estudar isso, né?
Então, eu ia ficar focado nesse período em específico, né, Idade Média Europeia, basicamente, né, mas principalmente na região da Espanha, Portugal ali. Só que eu vi outros elementos, foi se desenvolvendo de modo a... Tenho hipótese de outros lugares que eu posso ter passado desde essa vida até hoje, né? Então, saí organizando, mais ou menos, cronologicamente, os indicadores, né, os indícios que normais de pesquisa autobiográfica, e começar a colocar para começar a identificar os grupos. Né? Porque qual é a ideia? Os nossos grupos que fazem parte do público-alvo da nossa ProEx têm relação com o nosso passado. Por onde passou, os trafares que a gente tem que reciclar é comum a muitas pessoas desses grupos, né? Os trafores a serem aperfeiçoados também, né? Algumas reciclagens a gente já fez, então a gente pode contribuir com a autoridade moral da reciclagem. Algumas a gente não fez, mas enquanto faz, é até interessante você ter a tecnicidade do processo da reciclagem, te ajuda depois a ajudar outros também a reciclar, né? Então, tem uma série de elementos que contribuem aí para a autoassistência e a heteroassistência, no caso desses grupos. Então, eu fiz a identificação, logo no início do artigo, eu coloco a metodologia, né, os itens que eu levei em consideração como indicadores. Aí eu separo, logo de início eu coloco as possíveis retroviras, né? É uma pesquisa inicial, então tem poucos indicadores. No artigo não estão todos, até para o artigo não ficar muito grande, né? Tinha um escopo definido de hepatologia, né? Não é para escrever um livro, então eu coloquei alguns indicadores. E depois de colocar quais são os indicadores, eu coloquei quais são os elementos relacionados à vida atual, né? Nome, o lugar onde nasceu, afinidades, coisas dessa vida mesmo, né? Mais, digamos assim, mais palpáveis, mais concretas, né? E depois eu coloquei também, deixa eu só rolar aqui, os elementos mais parapsíquicos, né? Elementos retrocognitivos, retrocognições, impressões minhas e de outras pessoas que me relataram também, né? Então eu coloco essas duas categorias de elementos e depois eu faço a hipótese de reciclagem. Desde essa vida em específica, né? Que eu tenho, assim, tudo indica que minha vida crítica foi mais ou menos esse período da primeira vida, que no caso tem a ver mais com o guerreiro, muito com foco religioso, né? Não só, mas principalmente religioso. E desde então, as vidas que eu devo ter passado e as reciclagens dessas vidas intermediárias em relação a essa primeira vida considerada, né? Até chegar hoje como voluntário da Conscienciologia, né? Então eu faço assim, como se fosse uma organização em 3 patamares. O primeiro, que é essa vida crítica, né? O pós-vida crítica. O segundo patamar, essas outras vidas, onde eu já reciclei algumas coisas, ou comecei a reciclagem de algumas coisas dessas vidas, até essa última, que é a atual, né? Então eu coloco como hipótese público-alvo e depois eu começo já colocando alguns traços, né, desses públicos, traços para serem reciclados, né, e traços que já foram reciclados também ao longo dessas vidas, e coloco mais algumas considerações em relação à assistencialidade, em relação a esse grupo, né, esses grupos. Então, assim, na evolução desse trabalho, a ideia é aprofundar o perfil conscienciométrico desses grupos, né, comparado com o meu próprio perfil conscienciométrico atual e observando como ele evoluiu ao longo dessa vida atual, né. E, por último, teve até uma sugestão de que, no movimento de reurbanização, né, trazido lá pelo pesquisador Valdo Vieira, que ele, enquanto Zéfiro, teve contato com isso por volta de 1100, né, e foi participando desse trabalho até então, né. Teve o curso intermissivo, né, que principalmente ali no século XX, né, começou no século XX, onde muitos da Conscienciologia passaram por esse curso intermissivo. Só que aí eu vi uma perspectiva de que, talvez, desde 1100, por volta de 1100, ou até antes disso, já houve uma preparação de ressomas até chegar na vida atual. Não foi só o curso intermissivo, não simplesmente pegou alguém ali, por volta daquela época, colocou no curso intermissivo e colocou para ressomar, né? Teve uma preparação
ao longo de várias vidas. Interessante que na semana passada eu assisti ao fórum de liderologia, né, e um dos pesquisadores, apresentadores, ele colocou essa hipótese, colocou lá todo o ciclo de 1100 até a data atual, né, do Zéfiro, principalmente, e colocou a pergunta, será que vocês não têm a ver com esse ciclo também? Esse ciclo de urbanização? Né? Não só curso intermissivo, vida atual, mas as várias vias podem ter passado, né, desde essa época até hoje, né? E quando eu vi isso, meu artigo já estava até pronto, já estava até concluído. Né? E essa foi uma das últimas ideias que me vieram, né, que na verdade foram uma série de reciclagens até essa vida atual, né, como agora conscienciólogo, né, trabalhando com a conscienciologia. Né? Então aí eu deixo a reflexão também, né, principalmente para as pessoas que se encontram hoje trabalhando com a conscienciologia, utilizando a conscienciologia como plataforma de pesquisa de Verpon, né, como que esse processo pode ter se dado, não só de curso intermissivo para cá, mas ao longo das vidas, reciclagens que tiveram. Né? Isso é até importante para a gente reconhecer nos grupos que a gente está assistindo, muitas vezes eles não tiveram essas vidas de reciclagem. Às vezes ele está ressomando de 800 anos para cá uma vida só, né? De 500 anos para cá uma vida só, e às vezes eu tive 10 vidas de lá para cá, 15 vidas de lá para cá. Então eu tive até mais chance de reciclar. Então, até em termos de compreensão, tolerância também, é importante ser observado. E uma ressalva aqui também, quando eu coloco alguns trafares relacionados a alguns perfis, não significa que todo mundo que tem esse perfil tem esses trafares. Né? Simplesmente alguns se destacam. Né? Não quer dizer que todo acadêmico, todo polímata tem aquelas características ali. Né? Mas são características que são comuns a pessoas desses grupos, né? Que eu reconheço em mim, ou de agora, ou de eu fui reciclando ao longo dessa vida, né? E que eu acho importante citar, que provavelmente vai estar presente nos meus futuros trabalhos em termos de GESCOM. Né? Acho que a introdução, acho que é isso aí. Muito bem, Pá. Então, enquanto o pessoal ainda não se animou a fazer algum questionamento, eu vou aproveitar e falar. E aí, outra coisa que eu quero lembrar a vocês, o texto do Pablo está sendo colocado no chat, caso alguém não leu, é só baixar e as meninas já colocaram aí no chat. E, Pablo, desses 4 elementos que você levantou, né, na sua pesquisa, que você descreveu, que eu achei bem interessante, sobre assim, o monge, o samurai, o polímata, o escravocrata, hoje, assim, dessa tua vida, como que você começou realmente essa autobiografia tua, começou a perceber esses traços que você deveria trabalhar? Foi assim por uma atitude tua, de repente você sentiu você é mais bélico? Não é? Como é a tua interrelações com as pessoas? Como aconteceu isso para você chegar a essa conclusão que você deveria estudar mais profundamente esse tema? Na verdade, os traços, eles vêm sendo observados desde que eu comecei a fazer uma pesquisa, principalmente quando eu conheci a Conscienciologia em 2004, né? Então, os traços foram sendo identificados ao longo desse tempo. Né? Juntar tudo em uma perspectiva histórica já é mais recente. Né? Às vezes eu anotava um indicador ou outro que pudesse dar algum indício de uma biografia, mas, assim, tinha alguma intuição, algum evento, alguma parapercepção, colocava uma anotação ou outra ali, mas nunca parei para juntar. Né? Eu só parei para juntar realmente agora, em 2020. Né? Aí eu fui reconhecendo, né, coisas que eu vim prestando atenção ao longo da minha vida. Né? Eu coloquei alguns indicadores ao longo de cada perfil. Né? Então, assim, foi se desenrolando. Né? Por exemplo, até em termos de belicismo, né? Eu construí meu CPC, acho que deve ter uns 5 anos ou mais. Eu primeiro comecei com 5 cláusulas, depois eu fui aumentando até chegar em 10. Né? E a 10ª foi não imergir em belicopensêmio. Até então, eu não me enxergava uma pessoa com problemas em relação ao belicismo, né? Principalmente comparado à média, né? Mas era mais em termos de entretenimento, né,
que tinha muita coisa de belicismo, o que é até normal nos dias de hoje, principalmente público masculino, né? Elementos que envolvam guerra, desde brinquedo, desenhos, quando você é pequeno, até filmes, enfim. É comum, né? Aquela história, não é porque é comum que também é necessariamente, não é patológico. Né? Então, eu tinha colocado esse elemento, mais para essa questão, que o entretenimento é muito focado nisso, né? Mas não tinha trabalhado tanto desde então. Depois que comecei a pesquisar um pouco mais, aprofundar, e entender melhor o que é não só o belicismo, mas o perfil como um todo de militarismo, né, de guerreiro, o que é isso, quais são os traços que podem advir disso, né, trafores que podem ter sido desenvolvidos também, a gente sabe que pode ter, de algum modo a gente evoluiu até aqui, né, então, assim, tem os trafores que também são desenvolvidos nesse meio, como uma maneira de entender a mim mesmo e, principalmente, né, eu tinha esse sentimento de entender as pessoas ao meu redor. Porque eu não me considerava, né, até hoje eu não me considero tão belicista assim, né, no momento hoje, vida atual. Mas outros elementos derivados disso, principalmente o que eu fui observando nas outras pessoas, eu fui observando um nível de belicismo maior, eu fui observando. Depois de observar no outro, eu sempre olhava para mim, peraí, o quanto que eu tenho disso também? Né? E fui observando, fazendo essas comparações. Né? Inclusive, uma coisa que eu tenho... Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, pode falar. Um dos elementos que me levou, por exemplo, a fazer essa consultoria parapsíquica, em 2016, né, eu disse que foi o início dessas sincronicidades, foi a questão do parapsiquismo muito travado, porque eu achava que eu nunca tinha trabalhado em parapsiquismo nas vidas anteriores. A pessoa que começou a trabalhar, ou se trabalhou um pouco, né, e comecei a trabalhar agora. E o Moacir, na época, colocou uma outra hipótese que fez muito sentido desde então. E assim, não é que você nunca tenha desenvolvido o parapsiquismo, né? Talvez você até desenvolveu, mas pode ter havido algum trauma no passado, um mau uso, um uso anticosmoético desse parapsiquismo, que levou você a travar, né? E desde que ele falou isso, as reflexões que eu vim fazendo depois, começou a fazer mais sentido algumas coisas para mim, né? Em relação assim, não é que meu parapsiquismo é muito ruim porque eu nunca desenvolvi, né? Até por interesse que eu tenho em parapsiquismo desde pequeno, né? Não parece normal de alguém que nunca desenvolveu, né? Então eu vi que tem mais relação com o mau uso mesmo, né? O uso anticosmoético. Então, o que me levou também é essa questão do... conectar também com essa questão do belicismo. Será que eu não utilizei isso também, essas capacidades, em atitudes agressivas, né, em guerras, enfim, com esses propósitos mais anticosmoéticos, né, até um certo nível de isolamento, porque eu, desde os 14 anos, eu moro sozinho, né, dividi, né, apartamento algumas vezes, mas desde os 14 anos eu moro sozinho, o que é muito novo até com os padrões atuais, né, desde o ensino médio morar sozinho. Então, eu sempre fui acostumado a ser mais isolado, mais solitário. Isso não me incomodava, né? Até hoje, assim, digamos assim, em relação à média das pessoas, eu suporto assim, um certo nível de solidão mais tranquilamente que a média, digamos assim. Só que aí, analisando o porquê, né, desse nível mais isolado, até nesse nível mais fechado, até nas dinâmicas energéticas, o pessoal falava que tinha dificuldade de trocar energia comigo, né, que eu sempre parece que tem uma couraça ali no papo que bloqueia, né. Ultimamente o pessoal falou que está um pouco menor, né, mas não que tenha sumido de vez. E eu fico pensando por que antes eu achava que isso era algo natural. Sou mais isolado, sou acostumado com isso, não chega a ser um problema. Mas depois veio algumas impressões, e principalmente depois que teve esse feedback do uso anticosmoético, que de um receio até de fazer mal às pessoas. Então não é só um isolamento por costume, né, ou para não se envolver nas patologias da sociedade. Tem a ver com
na verdade, o contrário. Não é para as pessoas não me fazerem mal, mas para eu não fazer mal às pessoas, né? Mesmo que eu não observe nada tão grave, mas às vezes até em brincadeiras, às vezes uma brincadeira mal colocada, o escárnio comum em muita gente também, que eu observando, caramba, isso afeta as pessoas, né? Por mais que seja uma brincadeira, por mais até que a pessoa alvo da brincadeira possa estar rindo, isso afeta as pessoas, e às vezes afeta muito. O acúmulo de várias brincadeiras, né, de várias pessoas, isso vai afetando a psique do alvo ali das brincadeiras, né? Então, eu fui diminuindo, né, o nível de zoeira, digamos assim, né? Não vou dizer que acabou completamente, mas já diminuiu bastante. E eram elementos que eu fui observando que, quando eu fazia uma piada que eu via que afetava a pessoa, eu me retraía mais, né? E sempre que eu fazia alguma coisa que eu percebi que afetava a pessoa de algum modo, eu tendia a voltar para esse estado mais retraído, né? Eu fui observando esse comportamento e falei, olha, isso deve ser um padrão já de muito tempo, né? De ser isolado. Não vou dizer que não há também uma preocupação com ser afetado, mas essa preocupação de afetar veio estando cada vez mais presente, cada vez mais perceptível, né? Aí vem a pergunta, né? Por que eu tenho tanta preocupação assim de afetar as pessoas, né? Por que tem essa preocupação muito grande? Aí, quando você começa a estudar a biografia, de um certo modo, a tensão vai até aumentando em relação a, caramba, se eu participei desse período histórico aqui, eu posso ter feito muita merda. Então, tem todo um trabalho psicossomático também que é feito ao longo dessas pesquisas, né? E meio que vai encaixando as peças, né? Por que pode ter resultado nessa situação, nesse perfil atual. Muito bem. Pablo, nós temos uma pergunta, aliás, temos duas perguntas já que você. O Leandro pede se você pode expandir sobre o primeiro parágrafo da página 5. Página 5. Assim, o que acontece? Alguns traços que eu reconheço como trafá, esses grupos podem reconhecer ainda como trafó, né? Então, no processo de se trabalhar o esclarecimento, a TARES, é importante ter isso em consideração. Primeiro, obviamente, entender por que eu considero um trafá, né? Eu acho importante a gente ter as coisas bem esclarecidas para a gente, porque às vezes a gente vai só no fluxo, outras pessoas consideram que é trafá, a gente vai ali naquele fluxo, considera que é trafá também, sem ter uma reflexão do porquê que é um trafá, o que implica, quais são os impactos, porque às vezes eu posso estar estimulando a pessoa a fazer uma reciclagem, que às vezes nem está impactando muito ela agora. Tem várias outras coisas mais sérias, e enquanto ela se dedica a esse processo menos prioritário, pode ter reciclagem mais importância que não está fazendo. Então, essa reflexão sobre o que é trafar, o quanto que é trafar, é importante. E por que eu destaco essa questão que outro pode considerar como trafó? Porque tem um valor que a pessoa dá para aquilo. Então, dependendo como você faz a abordagem, você pode até ofender a pessoa e abortar todo um processo de esclarecimento, né? Por exemplo, das características aí, o heroísmo, por exemplo. O heroísmo, até certo ponto, para muita gente é considerado um traço-força, né? Que muitas vezes é relacionado até à justiça social também. Só que tem características com o perfil desse heroísmo, desse herói, que são patológicas. Existe até uma síndrome, né? A síndrome do herói, né? Se não me engano, o Urbanizados traz essa reflexão. E até um exemplo que é citado lá na bibliografia. Se não me engano, acho que os bombeiros dos Estados Unidos fizeram pesquisa, né, durante uma época lá, morriam 8 vezes mais do que bombeiros na França. E porque esses bombeiros americanos, eles tinham um ímpeto, né, de se achar um herói, de se jogar no perigo, com muito mais facilidade do que os franceses. Às vezes pode ser considerado um ato de coragem, mas boa parte desses atos não resultava em salvamento
da vítima ali, do acidente, e acabava acarretando na morte do profissional. Então, assim, não era útil, né? Não era pró-evolutivo aquilo, né? E tem outras coisas, por exemplo, relacionadas a esse traço, né, que hoje eu considero um trafar, que é, por exemplo, a romantização do guerreiro, que tem muito a ver também com essa questão do heroísmo, né, que essa romantização do guerreiro é uma coisa até hoje muito presente, né? Sempre quando a pessoa vai fazer um trabalho, fala, vou à luta, a pessoa é um guerreiro, né, é um herói, e muitas vezes há a valorização de traços belicistas em relação a isso. Até pouco tempo atrás, até mais, digamos assim, um contexto menos violento, né? Mas com todas essas ondas aí que apareceram no século XX, no 2020, até nos últimos anos, que a gente vê o ressurgimento de desse sentimento heróico mais antigo retornando, né? Até a valorização de algumas coisas da Idade Média também, né? Até algumas coisas patológicas que a gente imaginava que não seriam valorizadas novamente, mas estão voltando, né? Então, é importante analisar isso e ter em consideração, ter em mente que para aquele grupo, às vezes, que é o público-alvo do Soproex, vai ser um trafó aquilo, né? Então, para ele entender, para fazer uma reciclagem, ele tem que entender aquilo como trafar, e isso passa para você que quer ajudar a entender o perfil processométrico disso bem, né? Para ajudar a esclarecer a pessoa. Por que é problemático? Por que é problemático? Onde que isso pode afetar na sua vida? Por que afeta? Né? Para ir ajudando a pessoa aos poucos entendendo. Não adianta só chegar e falar, cara, sai das artes marciais porque isso é belicismo. Para a pessoa que ajudou, às vezes, nessa vida atual, ajudou muita pessoa. Né? Aí simplesmente chega lá num curso de cosmologia, por exemplo, fala, saia das artes marciais, a pessoa, pombas, ajudou tanto minha vida. Às vezes eu chego aqui nesse grupo, é tratado com desprezo, uma coisa que me ajudou tanto, né? Que às vezes a abordagem não é bem feita e os motivos não são bem esclarecidos, e que acaba ocasionando uma fuga da pessoa, naquele ambiente ali que, em tese, é um ambiente para remeter mais a um período intermissivo, se a pessoa for intermissivista, né? E às vezes até e daí pode levar um atraso no processo de reciclagem da pessoa por décadas até. Né? Então, é esse cuidado que eu procuro trazer quando eu cito essa questão de entender bem essa questão de trafó e trafar. É muito bacana também este ponto que você levantou, que é sobre o vocabulário. Muito importante, a pessoa às vezes quer fazer uma reciclagem, né, bélico, mas continua usando termos que aí até dificultam que ela realmente faça a reciclagem que ela deve fazer. Muito importante. Temos mais duas perguntas aqui, tem mais uma pergunta da Silvia, ela parabeniza pelo teu trabalho. E o que você sugere a Consim Casca Grossa com interesse em auto quanto às vidas passadas? Então, se você for olhar toda a sessão, deixa eu ver, eu esqueci o número, a sessão 3, que tem os elementos retrocognitivos, eu tenho a parte A e a parte B. A parte B, que eu chamo de elementos retrocognitivos, é o que depende mais de parapsiquismo. Mas a parte A, que são os elementos da vida atual, depende quase zero de parapsiquismo. Né? Então, são vários elementos que a pessoa já pode juntar, né, que nem de parapsiquismo depende. Né? Obviamente, quando você for aprofundar, vai ser necessário. Né? Então, vai ser importante desenvolver. Assim, em algum momento, a gente tem que trabalhar com parapsiquismo, não tem como fugir disso. Mas muita da pesquisa, principalmente no início, já pode fazer levantando esses elementos, né, da vida atual, que pode te remeter a algumas coisas do passado. Por exemplo, eu, quando era pequeno, e quando eu falo pequeno, tipo assim, aprendendo a ler, eu tinha muito interesse no Egito Antigo. Olhava mais figurinha do que estudava, né, mas eu pegava os livros do Egito Antigo e ficava ali, como poderia dizer, muito animado com aquilo tudo. Olhava as figuras, a mitologia, as coisas da época. Isso, uma pessoa que nasceu no interior do Espírito Santo, que não tinha
livro quase nada passava na televisão também sobre essas coisas. Então, assim, os recursos disponíveis eram muito pequenos. Ainda assim, eu ia atrás, lia e olhava, me interessava, né? Então, da onde tem esse interesse? Né? Eu tenho interesse por mapas também desde muito pequeno. Né? Muito antes de ouvir falar em geografia na escola, eu já ficava olhando mapas, achava muito bacana aquela coisa de mapa, geografia, né? Que era muito interessante. Aí eu nem cheguei a colocar especificamente aqui, mas entre o período das Guerras Santas na Idade Média até o período de Polímata, tem uma parte das navegações, né, que pode ter relação, com a vida do escravocrata, que é uma possibilidade, de todas essas é a mais remota, né, pelo menos isso, né, mas é uma possibilidade, né, e esse envolvimento talvez até com as navegações. Aí pensa, pô, desde pequenininho tem um interesse grande em mapa. Da onde vem? Não tem ninguém no meu círculo núcleo familiar que tinha esse interesse, né? Então, da onde que vem esse interesse tão grande desde tão pequeno, né? Então, são vários elementos que pode ir reunindo aí, né? Agora, é importante trabalhar para o psiquismo, né? Não, acho que não dá para ignorar. Principalmente, a autovigilância pensênica é muito importante, né? Porque quando você começa a estudar isso, você pode não, você vai fazendo evocação e pode começar a chegar a algumas consciências de tempos passados que vai impactando ali na sua personalidade. Então, se você não toma cuidado com isso, você pode entrar em alguns fluxos, até entrar em algumas automimeses dispensáveis, né, de bobeira. Né? Então, trabalhar para psiquismo, trabalhar estado vibracional, desassimilação, tudo isso é bastante importante quando trabalha nas pesquisas. Até porque muitas vezes, né, Pablo, a pessoa pensa que parapsiquismo é só para quem é vidente, quem tem superpoderes, né, e a pessoa não se dá conta que parapsiquismo todos têm, né, é uma questão de desenvolver, né? E o Dani parabeniza você pelo trabalho, tá? E pergunta quais foram as repercussões de Concierge durante essa sua pesquisa. Conseguiu observar recomposições? Recomposições especificamente não, mas observando, é uma coisa até interessante, quando você se dedica a um processo de pesquisa, tem uma coisa interessante em relação à gradação como as coisas vão acontecendo. Né? Por exemplo, quando eu comecei a estudar a questão do belicismo, eu não me considerava uma pessoa bélica. Tem interesse em filmes de luta, essas coisas assim, enfim, desde pequeno eu assisto isso. Então tem um condicionamento social forte. Né? Era a impressão que eu tinha na época. E eu não tenho pensamentos tão violentos assim. Mas conforme eu fui aprofundando a pesquisa, às vezes assistindo a algum filme, ou ouvindo algumas músicas, eu sentia alguns tipos de pensamentos mais agressivos, não em relação à pessoa, mas de imaginações mesmo, coisas bastante violentas, bastante agressivas, que não eram comuns na minha personalidade. Por isso que eu falei, a autovigilância é importante. Aí eu fui percebendo que algumas consciências, né, quando entram na sua psicosfera, elas entram com 2 pés no peito, né? Então, mesmo quem é casca grossa, às vezes sente alguma coisa, né? É difícil não sentir, né? Então, mesmo para quem tem um parapsiquismo mais embotado, certas consciências, quando bate, ela vem com tudo. Então, tem essas observações, né? Mudanças bruscas do padrão pensênico, e sempre quando tem essa mudança brusca, só trabalha a energia e percebe que tem alguma coisa mais travada aí. Hoje, eu trabalho circulação, estado vibracional várias vezes no dia, né? E também é importante para ter essa percepção, que às vezes, quando você fica muito tempo fica enferrujado em relação ao trabalho energético, fica mais difícil perceber essas coisas. Então, às vezes, vem um pensamento meio atravessado, você fala, por que eu estou nesse nível? Aí, para prestar atenção nas energias, você vê que o negócio está tudo meio embolado. Não, peraí, vamos trabalhar isso aqui, né? Agora, por exemplo, identificar uma consciência em específico, dar uma identidade, digamos assim, eu não cheguei a identificar ainda. E o Leandro
Diz, você já pensou em voluntariar na Consecutivos? Por que que ele pergunta isso? Pois tem uma ampulheta a teu lado. Vai em frente na autopesquisa. E é interessante, né, Pablo? Antes de iniciarmos o evento, Ana questionou a mesma coisa para o Pablo. Ele tem lá atrás, se vocês perceberem, atrás dele tem uma ampulheta. Mostra aí para o pessoal qual a relação desta tua vida com esta ampulheta, com o teu passado. Então, com esse negócio de home office, estava procurando alguma coisa para enfeitar aqui a mesa, né, de trabalho. E eu estava pensei em comprar até um globo, estava caro pra caramba um globo, mas e estava pensando em alguma coisa que pudesse ter utilidade, né? Aí eu não lembro como que veio a ideia inicial de ter algo que medisse o tempo entre os trabalhos energéticos ao longo do dia, né? Aí eu procurei uma ampulheta de meia hora, né, que tem esse tamanhozinho aqui, né? E que a cada meia hora, assim, eu vejo que ela está vazia, já descarregou tudo, eu faço trabalho energético e viro, né? Dali a meia hora ela esgota. Quando eu presto atenção, tá vazio de novo, faço trabalho energético de novo, né? E eu acho isso mais interessante porque fica um alarmezinho de tanto tempo, pem, né? Então, deixa ali a ampulheta. Viu que já esgotou tudo, volto lá e faço meu trabalho energético. Então, foi uma coisa que eu vi assim, de termos de utilidade, né? E fica uma decoração também do ambiente. E em relação ao voluntariado na Consecutivos, voluntariar não, porque dentro desses processos de identificação público-alvo, uma pergunta que também é importante é sempre assim, que tipo de esclarecimento que eu vou fazer, ou que tipo de trabalho eu vou fazer. Uma coisa que eu sinto uma conexão muito forte com a educação projeciológica, né? Ajudar a aumentar a autoconscientização multidimensional, né? Então, o fato de eu estar no IPC não foi só por ter sido a primeira IC que eu encontrei, mas pelo interesse em projeciologia, né? Recentemente, eu entrei também no Colégio Visível de Projeciologia, para intensificar mais esses estudos, né? Agora, eu já pensei em fazer cursos da Consecutivos. Não deu para fazer ainda, mas eu pretendo fazer alguns cursos lá. Inclusive, das coisas que incentivou também o estudo dessa questão mais bélica, foi uma apresentação da professora Sueli, nos seminários lá do IPC de Vitória, que ela teve um curso que ela fez no Consecutivos, que ela traçou 3 perfis, né, nela e fala das interrelações, 3 perfis. E quando eu estava assistindo essa apresentação dela, eu fui pensando no meu, né? E desenhando eu vi que o perfil militar parecia muito forte, né? Coisa que eu não tinha me dado conta até então, né? Foi outra coisa que incentivou também a pesquisar. Eu não fiz esse mesmo curso que ela ainda, mas pretendo fazer. Muito bem, mas olha, vai fundo nessa pesquisa. Essa ampulheta não veio só para decoração, hein? A Eliana, Pablo, olha ali a página 5 aí, pelo visto, chamou a atenção do pessoal. A Eliana Francílio diz, Pablo, poderias expandir mais a questão que colocaste na página 5? Trafares tratado como trafores, no item postura de cético cosmoético? Cético, otimista, cosmoético. Então, o que acontece? No meio mais acadêmico, né, tem uma rigidez enquanto ao método científico que tende a afastar muito o pessoal do estudo de parafenômenos, né, e por consequência da multidimensionalidade, né. E eu vejo que qual que é a contribuição da Conscienciologia ou a resposta da Conscienciologia a esse comportamento, né? Aí o Waldo Vieira propôs o perfil do cético, otimista e cosmoético, né? Que assim, se você não vai deixar de duvidar, né? Mas é importante entender umas limitações do modo de pensar, né? Porque o método científico é um dos métodos de buscar conhecimento e tem suas limitações. E a pessoa que não se aprofunda no estudo epistemológico disso, ela não se dá conta, né? Fica em uma confiança muito grande no método científico e não observa as limitações que ele tem. Então, a proposta cético, otimista e cosmoético sim, continuar duvidando, otimista no sentido de que não simplesmente negar as coisas e ficar por isso mesmo,
Se você acha que é importante, vai lá, aprofunda, experimente, né? E o cosmoético, obviamente, por causa da conduta, né, do pesquisador, né? Então, é um parâmetro que alguns pesquisadores que eu já vi relatos, de pessoas que também não acreditavam, eram pessoas bastante... seguiam bastante rigor método científico, mas se predispor a fazer experimentação, né? Obviamente, a pessoa vai ter que abrir mão daquele... do pesquisador isolado da pesquisa, né, não afetando a pesquisa. Mas eles veem, olha, existe complicações você provar cientificamente esses fenômenos. Você até prova para um ou para o outro, mas a repetição é muito complicada, né? Então, a pessoa que vê as limitações na pesquisa e topa pesquisar da maneira que é possível, e obviamente também com o nível de confirmação que é possível, a pessoa pode ir aprofundando e pode ir entrando nesse mundo da multidimensionalidade, né? Então, esse tipo de postura, o entendimento desse tipo de postura, que eu vejo como importante com a fazer o esclarecimento desse público, né? Entender bem o que é o cético otimista cosmoético e ser um cético otimista cosmoético. Porque não adianta nada você defender essa postura e ter uma postura dogmática em relação ao que você tem como verdade, né? Tem até umas proposições que às vezes até pega o pessoal um pouco desprevenido em relação até a própria credibilidade que a pessoa dá ao paradigma consciencial. É tipo assim, tá, você fala que são 4 veículos, mas você já se projetou de mental soma alguma vez? Ah, não sei. Então, para você falar que são 4 veículos com tanta certeza assim, e a projeção de mental soma? Né? Identificar o psicossoma, assim, não vou dizer que é fácil, não, mas para a grande maioria das pessoas, que pelo menos que estudam isso, já teve lá essa projeção de psicossoma, né, tem as suas... um pouco mais tranquilo. Mas a projeção de mental soma, a gente sabe que é uma coisa mais desenvolvida. É uma questão de serialidade, né? Existem várias hipóteses, estudando a questão da projeciologia, existem várias hipóteses em relação à experiência fora do corpo que não passam pela serialidade, né? A hipótese do corpo objetivo, né? Tem coisas que passam por fora disso, né? E quais são as hipóteses? E se você não presta atenção nisso, chega uma pessoa que já estudou isso de um viés mais materialista, que tem conhecimento dessas teorias, e fala, mas isso que você está me falando aí, pode ser isso. O que você diz contra? Aí você não tem um contra-exemplo porque você nunca pensou naquilo. Você não fez experimentações baseadas naquilo, né? Inclusive, um dos trabalhos que eu tenho é quais são os experimentos autocomprobatórios em relação ao paradigma consciencial. Obviamente, muito focado na questão projeciológica, né? Que é o que te permite observar mais a fundo várias questões do paradigma. Quer dizer, você tem ali, você confia muito naquelas informações, porque veio de várias linhas concordam, beleza, mas e a experimentação disso? Só porque você sai do corpo significa que você teve várias vidas? Não necessariamente. Por que você tem como verdade relativa que a serialidade existe, né? Então, essa postura de cético otimista cosmoético é importante que a pessoa também tenha para si, não é só para os outros, né? Eu considero um traço força em termos de autocientificidade, essa postura. Respondi? Muito bacana isso que você trouxe, que é justamente não acreditar, ter as suas próprias experiências, porque muita coisa às vezes a gente fala realmente é teórico, então ser honesto o suficiente para dizer, olha, isso para mim é teoria ainda, né? Muito bacana. Andréia Pérez parabeniza você, Pablo, e pergunta... Pablo, você colocou sobre a importância da autovigilância pensênica. Poderia exemplificar algumas ferramentas que utilizou para trabalhar este elemento? Sim. O próprio exercício aquela proposta de 20 vezes por dia, ele pode ser expandido para ter outros proveitos, né? No caso, hoje eu não faço 20, eu faço 15. Eu diminuí um pouco o nível aí, mas, por exemplo, hoje, o que eu observo? Eu observo meu nível de relaxamento, a minha respiração, antes de começar a mexer a energia em si, né?
Então, obviamente, quando eu vejo se eu estou relaxado, eu olho também a questão dos pensamentos. Então, se de pelo menos 15 vezes por dia, 15 vezes passadas, não adianta fazer 3 vezes no dia e fazer 12 no final da noite. Não faz sentido isso. Isso aí bem espaçado. Quando você para trabalhar as energias, você para observar seus pensamentos. Né? E de vez em quando, um exercício legal que tem que fazer é buscar o fio da meada do pensamento atual. Tipo, eu estou pensando nisso agora, mas como que cheguei aqui? Aí eu volto ao pensamento anterior, no anterior, e começou porque eu vi que aquele portão tem uma forma pontiaguda, você chegou na percepção, por exemplo. Né? Então, esse exercício de voltar a entender de onde o pensamento atual veio, é um exercício interessante de autovigilância, né? Para você vir perceber o que você anda pensando. E ajuda na rememoração de projeção também. Outra dica aí útil. Então, para mim, a ferramenta que hoje eu posso falar que é a mais útil na autovigilância é o trabalho energético periódico, bem espaçado, né, e constante, bem frequente. Antes eu tinha colocado até 10 vezes, mas eu acho pouco. Né, de 15 a 20 eu acho o recomendado. Muito mais que isso também já começa a atrapalhar o dia, né, mas 15 vezes. E assim, a ampulheta ali é um dos mecanismos. Às vezes, eu utilizo várias outras coisas como parâmetro entre um trabalho energético e outro. Tipo, antes do almoço, depois do almoço. Antes de uma reunião, depois da minha apresentação dentro daquela reunião, no final da reunião. Né? Quando eu vou sair de casa, quando eu volto para casa. Então, tem vários momentos que eu coloco como indicadores de fazer esse trabalho energético. Né? Ao longo de tantos anos tentando fazer 20 vezes por dia, você vai desenvolvendo algumas coisas. Né? E esses são alguns dos recursos que eu utilizo. Eu até tenho um relógio, ele está carregando agora, mas ele vibra 20 vezes por dia. Né? Mas para não deixar apertado no meu pulso, eu deixo um pouco folgado e às vezes eu não percebo a vibração. Né? Então, assim, mesmo com um relógio que vibra 20 vezes por dia... amor, eu estava assistindo a apresentação do rapaz. Esses vários outros recursos. Entendeu? A ampulheta, rotinas diárias, né? Não é uma coisa só, são várias que eu utilizo. E eu tenho mantido 15 trabalhos energéticos por dia tranquilamente. Sendo que, outra coisa que ajuda muito é no início do dia fazer um mais prolongado para dar uma lubrificada melhor nos canais energéticos. Fazer pelo menos uns 10 minutos, logo no início do dia. Eu peguei essa dica de um professor do IPC que fazia meia hora. Né? Meia hora não chega a fazer não, mas pelo menos uns 10 minutos ajuda a lubrificar lá os canais energéticos desde cedo. E, como eu falei, isso ajuda também na autovigilância pensênica. Uhum. O Rodolfo Silva diz que está muito bacana a sua pesquisa. E a Ana Seno pergunta: Pablo, muito interessante sua autopesquisa, parabéns. Na sua hipótese sobre o abolicionismo e a escravidão, qual desses dois itens você captou primeiro? As lembranças do abolicionismo ou do escravocrata? Uhum. Isso, na verdade, começou com uma parapercepção de terceiros. Né? Eu estava no complementário, uma dinâmica parapsíquica, não era a dinâmica do complementário de fim de semana, mas era uma dinâmica daquelas semanais do CAEC que acontece dentro da complementário, lá em Foz do Iguaçu. E quando eu estava lá no acoplamento, né, lá na parte de baixo, passou aquele momento, e uma das pessoas disse que me viu numa região portuária, parece uma região portuária, fazendo panfletos em prol da abolição da escravatura. Né? Mas ela não conseguiu identificar o local, nem que país era, não necessariamente era Brasil, né? Podia ser América, podia ser até Europa também, né? E estava fazendo panfletos. Né? E eu nunca tive percepção nesse sentido. Só que uma coisa que eu acho muito interessante, o meu primeiro trabalho remunerado
foi fazendo arte para uma costureira que faz trabalho de silk, né? Então, isso eu tinha 10 anos, se não me engano, ou menos. Ganhava bem pouco, né? Mas era um dinheirinho que eu ganhava ajudando a mulher fazendo artes, né? Geralmente alguém, sei lá, camisa de formatura, desenhava uma coisa no papel, eu escaneava e depois passava por cima no CorelDRAW para tirar as telas, né? Poder fazer a composição de cores. Então, eu tenho essa relação com o trabalho artístico desde pequeno, né? Também, bem lá no início. As capas de trabalho de escola, eu fazia uma arte na capa em si, né? E é uma coisa meio que técnica também, né? Os tipos de margem e tal. E quando ela falou essa questão de estar fazendo panfletos, né? A parte abolicionista eu não tinha pensado até então, mas esse envolvimento com o processo artístico, no caso, né, de confecção desse material, é algo que fazia muito sentido para mim. Depois eu fui investigando um envolvimento com a questão africana, por exemplo, né? E quando a gente fala em abolição da escravatura, a gente fala mais aqui questão do Brasil, né, mais relacionada à escravidão dos negros, né? Apesar de que não foram só eles escravizados. Mas eu fui vendo outras relações, né? Como eu falei, eu já dividi apartamento com algumas pessoas, e uma dessas pessoas era africana, né, angolano mais especificamente. Então, eu vi que minha família, né, eu não tenho nenhum ancestral negro diretamente identificado, mas tem pessoas da minha família que já participou, pelo menos um pouco, com relação ao Umbanda, né, que é uma religião, apesar de ser brasileira, tem lá sua matriz africana. Então, tem outros elementos, até com membros da família, até que eu não posso falar aqui porque não diz respeito a mim, né? Algumas coisas até meio complicadas, que tem relação com esse processo mais do público negro, né? E algumas pessoas tem alguns pesquisadores da Conscienciologia que você se sente mais afinidade. O material de pesquisa deles e tal, até se sente uma certa simpatia com essas pessoas. E duas dessas pessoas que eu tenho essa simpatia, eu sinto que as pesquisas delas fazem muito sentido para mim, em termos pessoais, não em termos de loja, mas em termos de encaixe, no meu caso, são pessoas que falaram que têm um passado de escravocrata, né? Aí eu penso, eu tenho afinidade com pessoas que eram escravocratas. Tem algumas relações com essa questão, pessoa mais negra, mesmo não tendo uma relação direta dentro da minha família, né? Mas essa para-percepção dessa mulher. Aí eu fui juntando alguns elementos, né? Como eu falei, de todos esses elementos, talvez esses são os que eu tenho menos indícios, né? Mas são aí já alguns pontos. E o pessoal que participou das guerras de reconquista na Europa, que foi a primeira vida, a vida específica, o período, né, que eu posso ter várias vidas dentro desse período, que é o primeiro período, esse pessoal foi o pessoal que montou, fez parte da gênese do Estado português, e também o pessoal que se lançou as navegações, e foi o pessoal que escravizou, né, os negros e os índios também depois. Então tem um fluxo grupocármico aí, e é bem possível que eu tenha participado, né? Não é garantido, né? Sempre que a gente fala de trabalho de serialidade, a gente sempre fala assim que para ir com muita calma, muito cuidado, não ignorar nenhum indício, mas também não ir confiando também, eu fui isso, estava aqui, tudo tem que levantar muitos indícios para você começar a ter algumas convicções, né? Mas começou a ter de lucidez com essa para-percepção aí no CAEC, dessa pessoa. Que eu nem lembro quem é, inclusive. E é bem bacana, porque aqui tanto o Dani quanto a Ana, né? O Dani diz assim, Pablo, você já observou o padrão correlato em seus alunos no IPC relacionado a esses perfis históricos? E os colegas do voluntariado? Navegação é uma característica comum em vários colegas. E para complementar, que aí já junta também aqui a Ana, ela diz, lembrando ao Pablo que ele nasceu no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, onde a escravidão foi bastante intensa. É mais um dado para a sua autopesquisa. Sim. Identifiquei, né?
desses vários grupos, quase todos, para ser mais específico, tanto a questão das guerras religiosas, a questão navegação também, identificando pessoas, perfil militar, até alguns alunos meio problemáticos com esse perfil também, pessoas que até que, tipo, já te vi de outras quebradas, né? Então, tem também. E, como eu falei, são de vários perfis, não de um só, né? A parte da Espanha, né, eu vi pessoas também em campos parapsíquicos relacionadas a alguma coisa em relação à Espanha também, principalmente aquela Espanha mais medieval, período da Inquisição. Não aquela Inquisição que começou na Contra-Reforma, mas aquela Inquisição da Idade Média mesmo, que foi o que mais matou, provavelmente. E eu até lembro umas pessoas falando, olha, nem sempre você foi a bruxa, foi queimado, às vezes você foi o que estava queimando também, né? Então é bom observar que não necessariamente você esteve de um lado só, né? E nem necessariamente do lado da vítima. E eu acho que basicamente todos esses perfis eu encontro alguém. Afinidade com o Japão, por exemplo, algumas pessoas já fizeram visitas ao Japão, falaram que, assim, vê o Monte Fuji, se sente emocionado, né, que o Fujiyama ele é um dos símbolos nacionais e representa muita coisa para o Japão, né? Então, você vê um monumento histórico ali, sentir uma emoção em relação àquilo, ainda mais uma cultura que é pouco comum, a cultura brasileira, né? Você até tem bastante japonês aqui no Brasil, mas em termos de formação cultural, né, não é tão intensa quanto a europeia, a indígena, a africana, né? E ainda assim tem uma afinidade muito grande. Desde o ensino médio eu estudo um pouco de japonês. Nunca parei para estudar pesado, assim, de saber falar japonês, ou ler, mas pelo menos saber o hiragana e o katakana de cor, teve uma época da minha vida que eu soube. Hoje eu não tenho memória mais tão fresca assim, mas já soube, né? E tem outras pessoas, pelo menos uns 3 ou 4, que eu sei que tem afinidade com esse também, que eu já encontrei. E não é assim, eu acho legal uma coisa em outra. Pessoa que realmente tem uma afinidade mais forte mesmo com isso. Né? A Eliana Francílio agradece você pelo esclarecimento, a resposta que você deu foi bastante esclarecedora e está gostando muito do debate. A Flávia, põe aqui, Pablo, parabéns pelo alto esforço reciclativo. Em seu artigo, há informação de ter vivido em São Mateus, estado do Espírito Santo. Pesquisando sobre a história da cidade, vi que é a segunda mais antiga do estado, marco da colonização no estado. O nome foi dado pelo jesuíta espanhol José de Anchieta. É considerado o município com maior população afrodescendente do estado. Tal fato se dá, pois até a segunda metade do século XIX, o Porto de São Mateus era uma das principais portas de entrada da África, de africanos escravizados no Brasil. Isso a Flávia está mandando para você refletir sobre todo esse histórico, dizendo sobre os escravos, sobre escravocratas, Então, sobre... São Mateus é uma novela à parte, porque assim, eu nunca me senti bem em São Mateus. Né? É uma cidade vizinha, né? Mas eu nunca gostei de São Mateus. Tanto que eu morei lá há 3 anos, eu nunca fui na Praia de Guriri, durante aquele período, fui depois. Né? Mas eu nem cheguei na beira do mar nesses 3 anos que eu fiquei lá. E o pessoal, quando eu falo isso, o pessoal fala, cara, você não gosta de praia? Você tem alguma coisa? Não, cara, eu já fui muito em praia. Né? Não em São Mateus, né? Mas eu já fui muito em praia. Mas eu observo que eu não me sentia bem em São Mateus. Né? Foi um período muito importante para mim, foi um período que eu comecei a morar sozinho, eu tive uma liberdade de pensar, sem estudar o que eu quisesse, né? Então foi um período muito importante, né? Mas foi uma cidade que eu nunca gostei. De São Mateus, afinidade e tal, não guardo muitos amores, né? Conheci o pessoal legal lá e tudo mais, mas tem esse passado escravocrata de São Mateus, tem essa questão do porto. Uma das guerras mais violentas dos portugueses com os índios também foi em São Mateus. Então, assim, é um lugar pesado, né?
Eu lembro até de um professor do IPC do Rio, que passou por lá para São Mateus, trabalhando pela Petrobras, e ele falou, rapaz, a Conscienciologia não vai chegar lá tão cedo, cara, que lugar pesado, que lugar problemático. Eu falei, eu não sei como é que é, né? Mas tem essa, não sei como poderia dizer, esse desconforto desde cedo, né, com a cidade, desde quando eu morava lá eu já sentia isso, né? Depois que eu fui ligando algumas coisas, né? Todas as guerras, morreu muito índio, tem todo o processo de escravidão lá, e é uma cidade muito antiga, bem antiga, assim, lá dos primórdios da colonização do Brasil. Então, assim, é um ambiente bem pesado, né? E é uma cidade que nunca se desenvolveu tanto, né? Pela idade que ela tem, né? É uma cidade que nunca se desenvolveu tanto, né? E tem essa característica de pessoal mais parado também, mais acomodado, difícil de desenvolver. Mas valeu aí pela informação. Alguns detalhes eu não sabia, não. Interessante, né? Por isso que é bom essas autopesquisas e esse contar, vir se expor da sua pesquisa, porque os colegas ajudam, que é esse o objetivo, né? Muito bom isso. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você ia falando tudo isso da tua vida, um pouco sobre escravidão, sobre os navios, essas coisas, e eu fiquei analisando. Você tem mais hoje, você está mais retraído hoje, como você disse, você prefere ficar mais isolado, mais em casa, então você está mais para monge neste momento, né? Está mais isolado. Como é a relação quando você tem contato com as pessoas, mais direto, até no voluntariado? Qual é a afinidade, ou o que você sente energeticamente quando você trabalha com mais pessoas? Uhum. Hoje eu estou mais isolado por causa da pandemia mesmo, né? Mas antes da pandemia, essa questão do isolamento, eu acho que estava bem melhor trabalhada em relação aos primeiros anos de Conscienciologia, né? Eu optei, por exemplo, na época, ter uma profissão que eu estivesse no escritório ao invés de home office, né? Também para ter mais envolvimento, ter mais contato com as pessoas, né? Eu acho bacana, eu acho legal o contato. Eu não tenho uma aversão a grupos, né? Obviamente depende do grupo também, do OpenSN, mas eu não tenho aversão de estar junto com pessoas, né? Eu tenho aversão, obviamente, a certos tipos de OpenSN, né? Quando o pessoal chama lá para cachaçada, eu não vou, porque enfim, todo mundo alegre lá, fazendo as loucuras, eu não me sinto à vontade, né? Mas não é por uma questão de grupalidade, é uma questão de perfil mesmo, né? Perfil grupal, né? Mas essa questão de relacionamento hoje, para mim é bem mais tranquilo, né? Eu me relaciono bem. É que nem a pessoa falava que eu não me sinto minhas energias tão travadas quanto era antigamente, né? Não quer dizer que eu seja a pessoa mais aberta que eles já conheceram, né? Mas já melhorou bastante, né? E eu não tenho esse retraimento hoje, não tenho, obviamente, período de pandemia, estou mais isolado mesmo, né? Eu ia até começar a visitar mais pessoas, né, um pouco antes de começar essa pandemia, mas quando eu entrei de férias, que eu comecei a colocar isso em prática, começou os isolamentos, os decretos de isolamento e tal, eu falei, legal, vamos esperar um pouco mais. Mas eu já tinha melhorado bastante e estava progredindo nesse movimento de visitar as pessoas, mesmo que eu não tivesse nada para falar, né? Porque às vezes eu não vou visitar um parente, não tem nada para falar com ele, para que eu vou lá, né? Mas eu percebi algumas coisas, por exemplo, eu fiquei sabendo que uma tia minha teve um período de depressão muito forte, né? E, tipo assim, eu não fazia ideia que a pessoa estava deprimida, né? Se eu olhei no grupo do WhatsApp da família, a pessoa parece sorridente e tal, maravilha, mas a pessoa passou por um perrengue muito forte e eu nem tinha me dado conta. E, às vezes só de chegar ali para conversar qualquer coisa, inventa. Até gerador de lero-lero eu também tenho, né? Então, assim, a gente é capaz de ficar inventando conversa. E às vezes não é nem pelo conteúdo em si, mas pelo contato, né, que é importante. Então, nos últimos anos eu passei a valorizar mais isso. A gente chegar lá, fazer um contato, conversar um pouco,
né? Ouvir as reclamações, ficar tranquilo enquanto ouve as lamúrias, né? Que é muito comum também, mas ouvir, né? Tranquilo, trocar informação, trocar ideia, né? Fazer um bom trabalho energético antes e depois, mas interagir, né? Eu acho positivo, não só, às vezes para a pessoa que eu vejo que eles precisam também, mas para mim, essa inter-relação social que eu preciso melhorar esse fluxo energético, de grupalidade, cardiocircularidade, né? Preciso melhorar cada vez mais, né? Então, a motivação para ter mais contato, eu já tenho progredido nisso. Muito bom. E a Marta Conceição diz, belo trabalho, Pablo, grata pela pesquisa tão valiosa. A Ana Sena pergunta, Pablo, você acha que as retrocognições ligadas às cruzadas, você acha que sua vivência foi de cavaleiro templário? Quais outros elementos você pode comentar? A afinidade até com a imagem do cavaleiro em si, né, traz uma sensação de familiaridade. O meu nome Pablo Albert. Pablo tem origem espanhola, significa pequeno, e Albert significa nobre. Se for juntar os dois, é pequeno nobre, né? E o Pablo não tem só um significado de pequeno em si, mas é um nome bíblico que tem um significado de humildade. Não é pequeno em termos de estatura, é pequeno também em uma condição de humildade. E os cavaleiros templários, por exemplo, geralmente eram nobres, só que não eram primogênito, e geralmente quem herdava as terras eram os primogênitos, então eles saíam para conquistar novas terras, conquistar seu espaço. Então, até certo ponto eram pequenos nobres, até em termos de importância, já que a herança geralmente ficava com o primogênito, né, e esses que iam para as cruzadas eram segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto filho, né. Tem essa questão da humildade, que na própria denominação dos cavaleiros templários, eu não lembro aqui de cabeça, mas eram, tipo assim, pobres cavaleiros da Ordem do Templo, eu não lembro direito do nome, mas tinha essa questão da humildade dos cavaleiros, tanto que o símbolo deles eram 2 cavaleiros e um cavalo só, né, que era um símbolo de pobreza, né. Então, tem uma relação muito grande com isso. Outra coisa que eu acho interessante também eu conectei isso, não lembro quando, a afinidade que eu teria com caminhada. Se deixar, eu posso passar o dia inteiro caminhando. Para correr, eu não consigo correr 100 metros por colocar um palmo de língua para fora, não tem exercício para isso. Mas caminhar, tanto eu quanto meu pai, desde pequeno, a gente caminhava muito. Eu para fazer excursão de escola, a gente andava, o pessoal falando que nem notícia ruim, né? E o pessoal nessa época também caminhava muito, né? O pessoal peregrino, ficava de uma ponta a outra. Então era normal estar na estrada. Eu, por exemplo, eu penso muito melhor andando do que ficando parado na cadeira, né? Minha mãe ficava agoniada comigo, ficava andando para cima e para baixo na casa, refletindo sobre alguma coisa. Às vezes até hoje eu faço isso aqui em casa. Minha esposa também não gosta muito, não. Mas essa questão de pensar enquanto está andando é muito comum para mim. Então, eu tenho essa afinidade desde cedo também com essa figura religiosa, né? Hoje, obviamente, eu olho com muito, como poderia dizer, com um certo sentimento de angústia, né, quando eu vejo isso, porque vem, quando você vê a questão retrocognitiva, e vai vindo à mente também os males que pode ter causado, né, que é uma coisa muito séria, não necessariamente os cavaleiros templários, mas outras cruzadas que teve. Por exemplo, a cruzada albigense, tem uma frase famosa que o pessoal nem sabe, não sabe se foi realmente pronunciado ou não, mas que se dizia assim, foi invadir uma cidade que tinha cristãos, católicos e outros tipos, né? E para saber como diferenciavam, o cara falou, olha, não precisa diferenciar, mate todos, Deus escolherá os seus, né? Então você pensa assim, na brutalidade como uma coisa era conduzida, né? Então hoje, quando eu penso, eu tenho aquela afinidade com a figura em termos de familiaridade, mas a exaltação, o dar valor para aquilo e aquilo que ele representa, hoje para mim já tem um gosto muito mais amargo,
né, quando eu penso nessa condição do Cavaleiro Cruzado, do Cavaleiro Templário. Né? Bem bacana. Eu estava curiosa mesmo para saber, enquanto você ia falar isso, sobre como você era quando você era criança com a tua família. E antes de você falar isso, o Tiago diz que você o Pablo é o nosso serenão. E realmente você tem uma energia muito serena, provavelmente, por isso que eu tenho curiosidade de saber como foi a tua infância na tua família, com os teus pais, que você falou há pouco também que você não é muito de visitar as pessoas, você não vai para visitar para não ter um assunto importante para falar alguma coisa, mas talvez a tua energia seja importante para ajudar muitas pessoas, aquela coisa realmente da pessoa mais serena que chega no ambiente, ou a pessoa está agitada, a pessoa tem alguma coisa, você é um bom ouvinte, tanto é que a Ana também coloca aqui que pensar enquanto está andando tem relação com os gregos filósofos peripatéticos, que filosofavam enquanto andavam. Isso é muito bom. Fala um pouquinho, Pablo, que eu estou curiosa para saber como você era quando criança, com a família, assim, como é que era o relacionamento, como é que você era. Para chegar a essas pesquisas todas, né? Porque a família, geralmente, ainda mais você que está fazendo toda essa pesquisa pluriexistencial, ela tem muito a ver com a família que você veio, né? Deve ter muito traço aí do teu pai, da tua mãe, a tua infância aí nesses círculos, que te traz muitos elementos para a pesquisa também, né? Uhum. No contexto familiar, eu acho que interagia bem. Pode ser que interagia bem no contexto familiar. No contexto escolar, era um pouco mais isolado. Né? Eu era uma pessoa de poucos amigos. Não era uma pessoa totalmente isolada. Né? Sempre teve mais um amigo ou outro mais próximo. Né? Não era totalmente isolado assim. Eu acho que muito, às vezes, do meu isolamento se dava por uma, que eu poderia dizer assim, uma diferença de afinidade mesmo. Uma criança que desde pequena estuda muito, né, não era tão comum, principalmente naquelas quebradas lá de onde eu vim. Então, assim, minha empolgação com os estudos não era normal na época. Né? Então, às vezes tinha essa disparidade, mas em termos de relação social, eu vejo que eu até interagia bem com as pessoas. Né? Interagia bem, que eu falo assim, não era aquela pessoa que ficava num cantinho isolado. Eu conversava, normalmente, trocava ideia, não era uma pessoa tão gregária de estar sempre num grupo ali. Né? Mas, assim, em termos de trocar ideia, assim, era até bastante fluido, não era problemático. Na família, esse fato de ainda adolescente, no meio da adolescência, ter que morar sozinho, talvez ocasionou um distanciamento maior também. Né? Juntando com essa condição meio pragmática minha de, se eu não tenho mais o que falar, eu nem vou lá. Né? Então, tem esse aspecto e desde os 14 anos, estar morando sozinho, né? Minha mãe, às vezes, ela até pensa, será que o Pablo é assim por causa disso também? Né? De ter ficado tanto tempo sozinho, né? Desde 14 anos, né? Então, mas em termos de relação em si, eu acho que era bem tranquilo. Né? Não tem nada muito problemático. É por isso que eu falo também que dessa vida que eu coloco no início, né, de cavaleiro ou de monge, até aqui, eu imagino que eu já reciclei bastante coisa, até em termos de grupalidade. Né? Que, apesar de eu ter nascido numa região pesada, o meu grupo não é um grupo onde eu sinto que eu tenho assim, problemas graves a tratar. Não quer dizer que não tenha, né? Mas eu acho que a relação é muito mais de apoio e de ajuda do que uma reparação mais grave. Naquele trajeto da interprisão até a policarmalidade, de um modo mais geral, eu acho que eu já passei até da fase de vitimização. Né? Já estou mais em uma fase de recomposição para liberação mesmo, né? No contexto geral. Né? Então, eu vejo que com esse grupo também,
Eu vejo que eu tenho uma responsabilidade assistencial que eu venho negligenciando, né? Como eu falei, eu fiquei sabendo que a pessoa estava em depressão e eu nem tinha me dado conta disso, né? Então, eu percebi que meu lado assistencial estava muito capenga nesse aspecto, né? Até por eu ter um perfil tão diferente de todo o resto da família, poderia ter contribuições que dificilmente eles encontraram em outros membros, né? E olha que minha família é bem grande, meu avô teve 12 filhos, então, assim, tem ali um papel que, por mais que às vezes outras pessoas até poderiam desempenhar, talvez seria mais difícil para elas e as pessoas também não chegam. Então, às vezes, fica digamos assim, um trabalho ali pendente, né, e uma omissão deficitária, né, de alguém que está ali evoluindo e buscando fazer mais para o seu grupo K. Né? A Lia diz, Pablo, na sua opinião, quais os principais ganhos evolutivos de aprofundar temas de pesquisa sobre o viés conscienciológico? Hoje eu vejo, inclusive, por que eu falo que hoje meus temas assim, de maior interesse em termos de proex, a questão da educação projeciológica, eu vi que várias pesquisas, vários temas, principalmente quando tem aquela parte do ativismo, né, a questão mais social, eu falo, que eu vejo que tratar as coisas de uma maneira mais materialista, né, fica muito limitado, é difícil progredir, né, principalmente para quem já tem noção, quem já teve projeções, já tem uma noção melhor que isso. Eu vi que é difícil progredir o diálogo em um nível materialista. Não que não tenha, não que você não possa progredir, não possa aperfeiçoar, mas eu vejo que você inserir os elementos multidimensionais nas pesquisas, você destrava toda uma realidade que impacta muito. Impacta muito e é negligenciada quando você tira esses elementos. Né? Então, para mim, a projeciologia é importante para trazer esses elementos para a pessoa, né, para as pesquisas, seja ela qual for. Você está falando de autodesenvolvimento pessoal, ignorar as energias, ignorar a intrusão pensênica, ignorar o holopensene, eu acho algo muito forte para simplesmente deixar para trás. Né? É por isso que algumas coisas eu nem me envolvo tanto, enquanto a discussão estiver no nível mais materialista, porque eu vejo que, às vezes, do ponto de vista materialista faz até sentido. Né? Tipo, bandido bom é bandido morto. Do ponto de vista materialista, de fato, a pessoa vai sumir. Né? Mas você coloca uma perspectiva multidimensional, você está arrumando um problemão. Né? Então, assim, a lógica materialista tem umas limitações que eu vejo que são muito grandes. Né? Então, é por isso que minha contribuição social maior hoje, né, fora do emprego no caso, talvez eu tenha maior do que o emprego, seja essa questão conscienciológica. Né? Eu escolhi a conscienciologia como plataforma para dar, de autoaperfeiçoamento, é claro, mas também para dar minha contribuição. Né? Dada essa importância que eu vejo. Tá bem interessante o debate. A gente está quase indo para o final do evento, e é uma pena, porque parece que tem bastante assunto, o pessoal está bastante interessado, então eu vou ler aqui o relato aqui da Flávia e da Fabiana, né, para a gente ir encerrando, para você ir respondendo sucintamente para a gente conseguir responder as perguntas. Então, a Flávia fala, no livro da História do Parapsiquismo, página 361, há informação de que no âmbito do parapsiquismo, embora não tenham realizado grandes feitos, né, entre aspas, o catarismo desenvolveu-se em ambiente muito mais hostil. Um de seus grandes méritos foi ter conseguido tratar dos parafenômenos em um dos mais hostis e repressores ambientes que já se desenvolveram durante a história humana, a Europa católica medieval. Você considera alguma relação entre esse fato histórico e como vivia como vivencia seu autoparapsiquismo hoje? Bom, acho que uma das informações que eu até coloco aqui no artigo foi quando eu tive a impressão de uma data, foi alguma dinâmica do IPC,
um curso, nem lembro qual, da data de 1244, né? Aí eu fui pensar em 1244, o que tinha nessa época? Aí eu fui olhar, foi quando queimaram os 200 cartagineses lá em Carcassonne. E quando eu vi isso, aí vem um sentimento que se torna cada vez mais comum, conforme você vai estudando retrocognição e serialidade, é tipo assim, deu merda. Tipo assim, será que eu estava nisso aí? E esse sentimento de, pô, deu ruim é até bastante comum, e por isso que eu falo, né? É bom ir trabalhando a questão emocional ao longo dessas pesquisas. Aí eu vi que em 1244 teve esse fato, né? Foi o período final da Cruzada Albigense, final das Guerras Cátaras ali. Teve esse problema que eles, acho que, se não me engano, conseguiram invadir Carcassonne, né? E obrigaram o pessoal a se converter. E quem não se converteu, eles queimaram. Né? Se não me engano, umas 200 e tantas pessoas foram queimadas naquela época. Eu tenho pouco conhecimento desse período. Comprei um livro que acabou de chegar sobre esse período, e tem outros encaminhados também, só que eu não li ainda, né? E tem essa data que vem muito forte. Aí, depois eu até encontrei outra coisa também, que foi a data de nascimento do último grão-mestre templário, que foi o Jacques de Molay. Né? É um outro indicador, não necessariamente teve a ver com isso aí. Né? Até porque os templários, ao que tudo indica, não teve uma participação considerável nessa cruzada, não. Estava nos processos da época. Mas aí eu não sei. Só que uma coisa, quando eu penso nessa questão de Carcassonne e de outros elementos parecidos, é que talvez o mal que talvez eu tenha feito a outras pessoas, que levou a todos os bloqueios, pode ter vindo não necessariamente desse episódio, mas de episódios parecidos com esse. Né? Uma coisa importante, até quando você estuda retrocognições, é que nem tudo está tudo bem documentado. Na verdade, pouca coisa está bem documentada. Principalmente quanto mais antigo menos documentado está. Então, às vezes, não é necessariamente porque você participou daquilo, mas estudando aquele período, você vai entender muito mais do seu processo. Porque, às vezes, o seu processo não foi, digamos, foi alguma guerra, o ponto-chave ali, foi alguma guerra que não foi bem documentada, mas teve muita similaridade com aquele mesmo momento, né? Então, de qualquer modo, é importante estudar, né? Como sempre, não fazer uma correlação direta, né? Mas ter essa percepção de essa data específica, tipo, de 300 anos, por que eu vai lá exatamente nessa data, né? Eu compartilhei com outras pessoas lá na época, que também tiveram repercussões energéticas quando eu citei a data em específico, né? Só que a data foi só o ano, não teve a data completa, né? Você conhece Carcassonne, Pablo? Nunca fui na Europa, não. Vale a pena. Vale a pena, você vai gostar lá do onde os monges cantavam lá, dá uma repercussão fantástica. Olha, quando tiver oportunidade, vai conhecer. Vai conhecer que vai ajudar na tua pesquisa. Ah, sim, eu pretendo ir. A Fabiana põe assim: bom dia a todos, parabéns, Pablo, pela pesquisa, explanação, e feliz por termos você no CIP Projeto. Um pesquisador de ponta fazendo parte do Colégio Invisível da Projeciologia. Minha pergunta é, se você se lembra da sua primeira projeção lúcida e se poderia nos contar. Aí já vou também emendar outra pergunta que ela faz. Na sua opinião, qual a importância das técnicas e paratécnicas da conscienciologia para a formação do posicionamento autocientífico do pesquisador? Em relação eu não lembro exatamente qual foi a primeira, mas eu lembro do período onde teve as primeiras, que foi no último ano, lá em São Mateus ainda, que eu tenho duas, eu não lembro qual foi a primeira. Uma, que eu estava na rua de casa, uma coisa que é muito recorrente, esses cenários do passado. Eu estava na rua de casa, da casa de Pedro Canário, no caso, onde minha mãe mora. E eu me sentia pesado andando pela rua, mas eu sentia uma certa diferença de gravidade. E eu fui me movimentando, dando saltos, eu percebi que a gravidade alterava. E eu comecei a exteriorizar a energia e fui ficando mais leve. Só que eu nunca tinha estudado nada de trabalho energético até então, nem
nem menção, eu lembro de ter nada a respeito disso. Mas eu soube como esterilizar energias, como ficar mais leve, como controlar a movimentação extrafísica, tudo de maneira muito intuitiva, né? Essa foi uma, e teve outra, que eu acho que foi a segunda, que quando eu me percebi fora do corpo, eu saí do planeta. Fiz uma exoprojeção e olhei o planeta de fora, né? Nunca mais consegui isso, mas naquela época, então eu tive essas duas projeções que marcou bastante. Essa projeção, onde eu tive uma intuição muito séria em relação ao aumento de lucidez e mobilidade extrafísica, e outra essa projeção. Foram as primeiras. E foi isso que me levou a começar a estudar projeção. Na época em São Mateus, tinha uma mini livraria lá e um banco de jornal, que era onde eu procurava alguma coisa, em revistas esotéricas, espíritas, foi onde eu comecei a estudar, né? E importância de técnica para técnica, eu acho fundamental porque já é difícil você desenvolver utilizando técnica, né? Sem técnica, então, eu vejo que não vai para frente. Todas as pessoas que são referências em projeção que eu vejo, mesmo já tendo nascido com alguma facilidade, são pessoas que são bastante técnicas, né? Que para projetar aplica técnica, não só técnica de saída do corpo, mas de manutenção da lucidez, de rememoração, né? Trabalhar bem o processo de lucidez do dia a dia e o ciclo projetivo em si, né? Então, isso é fundamental. Acho que era isso, né? É isso aí. Então, vamos aqui para último detalhe aqui do Leandro. Parece-me estar muito próximo do processo escravocrata. Sugiro buscar pelas pesquisas do professor Marcelo Silva. Ele apresentou sobre o tema em evento da Consecutivos. Um abraço. A Valquíria parabeniza você, Pablo. A Andréia parabeniza também pela sua autopesquisa, sua contribuição. E, infelizmente, estamos no final, né, do evento. E, Pablo, se você quer fazer as suas considerações finais, como é que você se sentiu apresentando este tema? Como é que você está? O que mais você talvez deixou de falar dentro do seu trabalho que você gostaria de falar? Fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu agradeço a presença de todo mundo e as contribuições. Tem informações bem interessantes, algumas eu não sabia realmente. Vou registrar, salvar aqui as mensagens. O processo Marcelo Silva tem coisas ainda que eu pretendo estudar dele, eu já vi também algumas coisas de similaridade mesmo. Eu resolvi trazer essa pesquisa do jeito que está, até porque é uma coisa, você pode observar que é bastante inicial, né? Eu fui buscando coisas ao longo da minha vida toda, mas o parar para escrever, eu fiz isso em uma semana, né? Então, assim, em uma semana estudando, eu juntei isso aqui, e ainda não tem tudo, né? E depois que eu fiz a versão final do artigo, teve mais coisas que não apareceu nesse artigo agora, né? Relacionadas a técnicas para pesquisar o perfil conscienciométrico, né? E ideias para pesquisar o perfil conscienciométrico, vai ficar para uma próxima do grupo, e técnicas também para trabalhar mais o processo retrocognitivo. Que a ideia de continuar são duas vertentes, né? Uma, estudando melhor os perfis conscienciométricos desses grupos, que eu já vou identificando, e com a retrocognição, né, com o processo mais parapsíquico, e afunilando cada vez mais os períodos históricos, né, para conseguir encontrar com mais precisão. E quando a gente fala de religiosidade, tem N maneiras de vivenciar a religiosidade. Quando a gente fala de belicismo, também tem várias maneiras. E tem vários grupos diferentes que têm traços específicos. Então é importante a gente chegar à pesquisa mais abrangente. É bom por causa até do universalismo, você não vai assistir necessariamente só aquele subgrupo específico, mas quanto mais se aprofunda, melhor o rapport possível, né? E você vai entendendo melhor o seu processo das pessoas, e eu vejo que com isso você consegue até fazer uma assistência com mais propriedade, né? Principalmente a TARES, no caso.
Tá, muito obrigada, Pablo. E antes de encerrarmos, eu convido vocês para os próximos eventos que vamos ter. Então, hoje à tarde, convido a todos a participarem da ação integrada da CCCI, das 12h30 às 17h. Opa, tá errado aqui, da ação integrada hoje à tarde, né, que começa às 14h30 até às 17h30, vai ser com o pesquisador João Aurélio, ele vai falar sobre autoconsciência voluntária, então ainda dá tempo de fazer a inscrição, quem quer, é só entrar no campus ciaec.org e pode fazer a inscrição, ainda dá tempo. Participem, é uma ação muito importante que está sendo realizada neste momento de pandemia, onde é um fundo para manter todas as instituições conscienciocêntricas, tá? Também convido vocês, na próxima quinta-feira, dia 8/10, das 19h às 21h, teremos o Diálogos em Conscienciologia Aplicada e será o tema Apego e Desapego, com os professores Ivan Somariva, Mara Pisato, Marco Antônio Facuri e a Mônica Martins. E o nosso próximo evento do Debatologia será dia 17/10, das 17h às 18h30, com a pesquisadora Rosa Nader. O tema vai ser Binômio, Autoconhecimento e Autodiscernimento, e é a autora do livro Autodesrepressão. E antes de finalizarmos, eu peço a todos, quem quiser, óbvio, abram as suas câmeras, vou até tirar meu óculos, para que a gente faça uma foto, já que hoje a gente não pode fazer uma fotografia pessoalmente, vamos fazer uma fotografia online para ficar registrada a nossa participação, né? E aproveitamos também, a Aracê agradece a todos os participantes e espera vocês nos próximos eventos. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada, Pablo, pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho maravilhoso. Vá em frente e depois volte para nos contar mais um pouquinho do resultado dessa sua pesquisa, que é muito importante. Um abração, muito obrigada.